O objetivo dessa aula é corrigir exercícios e a gente vai corrigir esse exercício aqui, que ele fala assim: determine se é positivo ou negativo o seno do arco de medida. Aí temos ali a primeira medida, 2120 graus. Bom, a primeira coisa que a gente tem que olhar aqui nesse exercício é que ele está se referindo, ele só quer saber se é positivo ou negativo o seno. O seno, não quer saber de cosseno, não quer saber de tangente, ele só está querendo saber o seno. Então é interessante você já analisar isso, né? Já prestar atenção nisso, para já nem fazer outros, tá? Então, ó, ele quer saber se o seno de 2120 é positivo ou negativo. Então, primeira coisa, eu vou calcular a primeira determinação positiva deste arco, né, do arco que mede 2120 graus, e ver se a primeira determinação positiva, que é côngruo a esse arco de 2120, está no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante, onde o seno é positivo ou negativo, certo? Então eu peguei aqui, ó, o 2120 e dividi por 360. Lembrando que quando a gente está trabalhando com graus, você pega o valor do arco que você tem e divide pelo total da circunferência, que é 360 graus. Então você divide 2120 por 360 graus. E aí na divisão você pensa: que número eu tenho que multiplicar 360 para dar 2120 ou próximo dele? Esse número é o 5. 5 vezes 360 dá 1800, que é o valor mais próximo que tem de 2120. Se você multiplicar por 6, já vai passar. Então tem que ser por 5. Fazendo a subtração aqui, 220 menos 1800 dá 320. Então aqui é o número de voltas e aqui é a primeira determinação positiva. Então eu posso escrever o 2120 como sendo 320 mais 5 vezes 360. E aí o 320 então é a primeira determinação positiva. Então, ó, o 320 está no quarto quadrante. Então o seno de 2120 é igual ao seno de 320, que é negativo. Por quê? Porque, ó, o 320 ele está aqui no quarto quadrante, né? Ó, eu até desenho aqui a circunferência para o outro exercício também, mas já dá para a gente usar aqui. 320 é maior que 270, né? Ó, que é esse ponto aqui. Então ele está aqui no quarto quadrante. E aí a gente consegue ver, né, que o seno, ó, no quarto quadrante ele é negativo, certo? Seno é negativo no terceiro quadrante e no quarto quadrante. Então, o valor de seno de 320 vai ser negativo também, certo? Bom, aí a gente tem menos 39π sobre 5. Aí a gente tem, como agora a gente tem aqui radiano, a gente tem que escrever o 39π sobre 5 de uma outra forma. É aquela coisa que eu disse de pensar, né? A gente tem que pensar, não tem outra escolha, tá? Quando a gente está trabalhando com radianos, temos que pensar em uma outra forma que a gente pode escrever aquilo dali, tá? Geralmente os alunos têm muita dificuldade com os radianos e eles fogem dos radianos, né? Justamente por isso. Porque você tem que pensar, certo? Tem que pensar, e tudo que faz pensar é difícil, né? Tudo que faz a gente pensar, a gente sair da nossa zona de conforto é difícil. Então, eu posso escrever o menos 39π sobre 5 como sendo π sobre 5 menos 8π. Se você tirar, né, o mínimo múltiplo comum aqui, você vai ver que vai dar menos 39π sobre 5. Por exemplo, escreve tudo em forma de fração, então vai ficar 1 aqui embaixo. Aí vai ficar o mínimo múltiplo comum entre 1 e 5, que é o próprio 5. Aí você faz 5 dividido por 5, 1. 1 vezes π, π. 5 dividido por 1, 5. 5 vezes menos 8 ali, menos 40, né? E aí 1 menos 40 vai dar menos 39π, né? Vai dar 40π, né? π menos 40π vai dar menos 39π. E aí o 5 aqui é o denominador que ficou comum.
Então, quando a gente calcula o mínimo múltiplo comum aqui, a gente vê que volta a ser o que era antes, tá? Não sei se vocês entenderam o que eu falei, né? Eu vou escrever aqui, porque às vezes a gente fala e não entendem, né? Olha aqui, ó. Eu tirei o mínimo. Como que a gente tira o mínimo disso daqui? Bota tudo em forma de fração, calcula o MMC entre 5 e 1. É o 5. 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes π dá π. 5 dividido por 1 dá 5. 5 vezes menos 8 dá menos 40π. E aí você faz π menos 40π, eu vou ter menos 39π sobre 5, tá? Justamente o valor, ó, que a gente teve aqui. Então, esta aqui é uma forma equivalente da gente escrever menos 39π sobre 5, certo? Bom, aí eu sempre falo que quando a gente vai escrever o número de uma outra forma, a gente tem que fazer aparecer um 2π. Eu fiz aparecer 2π? Não, eu fiz aparecer menos 8π. Então eu tenho que fazer aparecer um 2π. Então eu escrevo aqui o π sobre 5, ó, que vai ser a primeira determinação positiva. π sobre 5 menos 4 vezes 2π. Por quê? Porque menos 4 vezes 2π dá menos 8π. Então eu estou escrevendo coisas que são equivalentes, certo? Isso é equivalente a isso, isso é equivalente a isso, certo? Então aqui temos a primeira determinação positiva, temos o número de volta e uma volta completa na circunferência. Então, portanto, ó, menos 39π sobre 5 está no primeiro quadrante, né? Então, seno de menos 39π sobre 5 é igual ao seno de π sobre 5, né? Π sobre 5 aí é um arco que está no primeiro quadrante. E o seno, ó, seno no primeiro quadrante, ele é positivo. Então, esse valor desse arco aqui, de menos 39π sobre 5, é positivo, certo? Então, viram, é simples, né? A gente sempre calcula a primeira determinação positiva porque ela é equivalente ao arco aqui que a gente tem, né? Fica difícil a gente saber se esse arco é positivo ou negativo se não for um arco que esteja até uma volta na circunferência, né? Então, por isso que a gente calcula a primeira determinação positiva, certo? Lembrando outra coisa, não confundam primeira determinação positiva com redução ao primeiro quadrante, tá? Aqui a gente está calculando, isso aqui, ó, é a primeira determinação positiva, não é a redução ao primeiro quadrante, tá? Lembrem-se bem que às vezes o pessoal confunde isso, a redução ao primeiro quadrante, né, com a primeira determinação positiva. Os nomes são parecidos, mas são coisas diferentes. Olha lá, outro exercício. Em qual quadrante os valores de alfa satisfazem simultaneamente? Letra A. Tangente de alfa menor do que zero, ou seja, tangente de alfa negativa, e cosseno de alfa também menor do que zero, ou seja, qual quadrante na circunferência a gente tem tangente negativa e cosseno negativo? Vamos ver. Ó aqui. Primeiro é tangente negativa. Quais são os quadrantes em que a tangente é negativa? O segundo e o quarto, né? Ó, você tem um arco aqui, a tangente vai vir aqui para baixo. Você tem um arco aqui, a tangente também vem aqui para baixo. Então, o segundo e o quarto quadrante é a tangente negativa. Beleza. Quais quadrantes o cosseno é negativo? Vamos ver quais quadrantes o cosseno é negativo. Segundo quadrante e terceiro quadrante. Só que tem que ser satisfeitos simultaneamente. Ou seja, você pegar um quadrante em que tanto a tangente como o cosseno é negativo. Esse quadrante é o segundo, né? O segundo quadrante, o cosseno é negativo e a tangente também é negativa. No terceiro quadrante aqui, a tangente é positiva e o cosseno é negativo. Só que tem que ser um quadrante em que os dois sejam satisfeitos simultaneamente. Então, segundo quadrante. Agora, seno positivo, cosseno negativo. Vamos ver. Qual quadrante que o seno é positivo? O primeiro quadrante, certo? O primeiro quadrante e o segundo, ó. Primeiro e segundo quadrante, seno é positivo. E o cosseno? Quais quadrantes que o cosseno é negativo? Cosseno é negativo no segundo e no terceiro.
Só que tem que ver em qual eles são negativos, em qual eles são o seno é positivo e o cosseno é negativo simultaneamente, né? Então, é o segundo quadrante também, né? No segundo quadrante o seno é positivo e cosseno é negativo. Próximo. Tangente positiva, seno positivo. Quais são os quadrantes que a tangente é positiva? Terceiro e primeiro. Quais são os quadrantes que o seno é negativo? Primeiro e segundo. Então, onde eles são simultaneamente é aqui no primeiro quadrante. Depois, tangente de alfa positiva, cosseno negativo. Tangente é positiva, terceiro e primeiro quadrante. Cosseno é negativo no segundo e no terceiro. Então, onde eles são satisfeitos simultaneamente é aqui no terceiro quadrante. Tangente é positiva e o cosseno é negativo. Então, terceiro quadrante. Temos que conhecer o ciclo trigonométrico.